O Aperte o Play está no ar. E o programa de hoje está mais do que especial, com um testemunho que vai edificar a minha vida e a sua também. Direto do céu. E aí, galera de casa, tudo bem? A gente está aqui hoje com uma presença muito especial do André Neles, jogador de futebol do América de Natal, 32 anos, e ele veio compartilhar com a gente a sua experiência com Deus. Tudo bom, André? Tudo bom, é um prazer estar participando do programa. Que bom. Seja muito bem-vindo. Então a gente já vai começar perguntando para você como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Eu sou jogador de futebol, tinha o apelido de André Balada, né? Vivia mais na noite, bebia, fumava, me drogava, acabava na prostituição, tinha várias mulheres e tinha uma vida que não era compatível a jogador de futebol, nem muito menos a um servo de Deus. Tive minha vida destruída praticamente pelo inimigo, e porque eu só conhecia aquilo, né? Era uma vida que eu tinha aprendido, cresci vendo os meus amigos com a cerveja na mão, com o cigarro na mão, porque você andar com a latinha de cerveja na rua, você é normal. Se você anda com a Bíblia, você é diferente. As pessoas passam a te olhar de uma forma diferente. Então eu cresci nesse ambiente e acabei pegando as manias populares, a mania do mundo, até que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E antes desse encontro que você teve com o Senhor, alguém já tinha te levado para a igreja? Você já tinha frequentado alguma igreja evangélica? Alguém da sua família é evangélico? A minha avó praticamente criou todo mundo dentro da igreja. Ela era evangélica e eu sempre frequentava igreja evangélica desde criança, mas sem entender muito, né? Sem saber o porquê de estar numa igreja, sem saber o sentido, né? Eu ia, mas meu corpo estava presente, mas a minha mente estava em outro lugar. Eu não conseguia ver o sentido de ir na igreja, mas sempre frequentei igreja evangélica, até que eu fui tocado verdadeiramente por Deus. Foi onde eu pude perceber a essência divina, que existia uma vida melhor do que aquela que eu já vivi atualmente. Então, hoje atualmente você joga no América de Natal, né? Mas antes desse tempo aí, você já jogou em outros times, a gente conversou um pouco antes. Nesses outros times, todos os teus colegas de time, algum jogador de futebol já tinha te convidado? André, vamos lá na minha igreja. Como é que foi esse teu relacionamento com os teus colegas de time? Se alguém do meio do futebol te convidou, você rejeitou o convite? Antes eu rejeitei vários convites, né? Todos os clubes que eu passava, sempre tinha um cristão, sempre tinha um evangélico que me convidava, e eu nunca queria saber de igreja. Na verdade, eu nem gostava muito de igreja. Eu falava assim, esses crentes gritam demais, é muito barulheiro, né? E acabava não indo, acabava correndo da igreja. Todos os clubes que eu joguei, cheguei a jogar em Portugal, joguei no Benfica, Marítimo, Vitória, Inter, Palmeiras. Todos os clubes sempre tinham evangélico, mas eu não era a minha hora, né? Creio que Deus tinha um plano preparado e na hora certa tudo aconteceu. Amém. E vamos lá agora, entrando na tua transformação de vida aí, na tua nova vida. Quem foi que te levou à igreja? Como é que foi esse encontro com Deus de verdade? Que você disse que já tinha ido outras vezes à igreja, mas não foi do jeitinho que você, não foi ali ainda naquele momento. Como é que foi? A partir de que momento? Quem te levou para a igreja? A partir de que momento você falou assim, eu quero ser um crente de verdade? Isso impactou a minha vida, esse culto foi o culto da minha vida. A partir daquele momento você resolveu ser um cristão. Foi em 2004, quando eu estava jogando no Figueirense, depois de passar por vários clubes, né? Eu sempre era dispensado de todos, porque não conseguia treinar, porque bebia muito, fumava muito, acabava usando drogas, né? E nenhum clube me queria. Em 2004, quando eu estava jogando no Figueirense, eu já na beira do estado da morte, né, praticamente, que eu já andava armado, já andava mais na favela do que propriamente em casa, vivia com muita droga no carro, poderia ser preso em qualquer momento, já estava praticamente à beira da morte. Creio que Deus tinha um plano, né?
E foi quando o irmão Gustavo me convidou para que eu pudesse ir na igreja. Na primeira semana... O Gustavo era também jogador de futebol? Jogador do Figueirense, ele era goleiro. Ele falou, André, vamos na igreja comigo. Eu, como sempre fazia, corri dele algumas semanas, mas quando Deus tem um chamado, acho que a gente não consegue correr de Deus para sempre. Não tem onde se esconder de Deus. E num belo dia eu resolvi aceitar o convite do irmão Gustavo. Creio que Deus já tinha marcado aquele dia, aquele momento, aquela hora, para que eu pudesse ser tocado pelo Espírito Santo. Eu entrei no culto, o pastor estava lá, no final do culto ele perguntou quem queria aceitar Jesus e quem queria ir lá na frente, que ele queria orar. E eu, como impulsionado por Deus mesmo, fui puxado assim e acabei indo. Quando cheguei na frente, o pastor começou a orar, colocou a mão na minha cabeça e eu caí no chão e comecei a chorar ali no chão e sentindo algo dentro do meu coração assim. Mas era algo bom, muito bom, mas era algo assim que eu nunca tinha experimentado antes. Era uma vida que eu nunca tinha vivido antes. Então aquilo ali foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu vivia no mundo, tinha carro importado, casa na praia, imóveis, tinha tudo que eu queria, salário alto e nada se comparava com aquele momento de sentir a presença de Deus na igreja. Tudo que eu tinha vivido no passado estava sendo apagado pelo toque do Espírito Santo ali naquele momento de 2004, foi onde eu vi que eu tinha uma escolha, que a vida não era só bebida, droga, cigarro, carro na praia, poder, não, que a vida tinha outra coisa além, que era uma força espiritual, que essa força espiritual que vinha de Deus, que era do céu, não era da terra, era algo que vinha do céu. E foi onde eu pude escolher o caminho certo e me entreguei de corpo e alma na presença de Deus, porque até então eu tinha ouvido falar, frequentava a igreja, mas não sentia nada. E a partir daquele momento que eu fui tocado pelo Espírito Santo, a minha vida transformou. Amém, glória a Deus. E a partir desse momento que você teve esse impacto, né, que o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, o que mudou? Mudou de imediato? Como é que foi essa transformação? A transformação no início, quando a gente começa a servir a Deus, ela é um pouco complicada, porque eu passei por momentos difíceis depois. Em 2005 eu fui jogar no Fortaleza, já na presença de Deus, firme na igreja. Eu tive uma lesão muito séria no joelho. A luta aumentou, né? A luta ficou pior. A tendência de voltar para trás era mais fácil, mas eu comecei a ler a Bíblia e guiado pelo Espírito Santo, naquele impulso de ler a Bíblia, comecei a ler a história de Jó, onde Jó perde toda a sua família, toda a sua fazenda, e eu estava só com o joelho machucado. Eu falei assim, mas se Jó perdeu tudo e Deus no final restituiu ele tudo em dobro, e eu estou só com o joelho machucado, eu não perdi nada, eu vou continuar firme com Deus. E tomei essa atitude de ficar firme com Deus. Fiquei 1 ano sem jogar em 2005. Deus tocou na parte que eu mais gostava. Em 2006 foi constatado que meu joelho tinha sido operado errado. Eu tive que operar meu joelho de novo, fiquei mais 1 ano sem jogar. Na presença de Deus, falei assim, mas não é possível. Agora que eu transformei a minha vida, que eu consertei, estou na presença de Deus, tudo isso está acontecendo. Aí fiquei mais 1 ano sem jogar, que foi o ano de 2007. Fiquei 3 anos sem jogar. E foi nesse tempo que eu comecei a aprender com Deus, a buscar a Deus. Eu comecei a ir mais para o monte, comecei a ir para a igreja, entreguei minha vida 100% na presença de Deus e começava a ler a Bíblia e ia entendendo as histórias bíblicas e entendendo o porquê de estar acontecendo aquilo comigo, porque eu não tinha sido uma boa pessoa no passado. Creio que ali eu estava pagando pelos meus erros do passado, sendo punido por Deus para que eu pudesse encontrar o caminho da verdade, mas o caminho 100% da verdade. Deus não me queria só pela metade ou só 70%, Deus queria 100%. E foi nesses 3 anos que eu aprendi com Deus e santifiquei minha vida de uma forma sobrenatural. Minha família falou que eu estava ficando doido, que eu só falava em Jesus 24 horas por dia. Eu ia para o monte, ficava 3 dias no monte, era jejum, era oração, tarde da bênção eu estava, noite da bênção eu estava, vigília eu estava. Eu entreguei de corpo e alma para Deus. Falei assim, não, se Deus mudou a vida de Jô, Ele vai mudar a minha. Passei 3 anos difíceis. Em 2008, Deus abriu uma nova porta de emprego para mim no futebol. E com isso vieram as bênçãos, né? E com isso vieram as bênçãos. Primeiro teve que passar por um processo de limpeza, purificação do mundo. Enquanto eu não reconheci que eu não era nada, que eu não era ninguém, que o dinheiro, bens, materiais, carro importado não me traria felicidade, que eu só encontraria felicidade em Deus, aí Deus começou a operar. Quando eu entendi isso, Deus começou a restituir, me devolveu de volta ao futebol, me devolveu tudo que eu tinha perdido nesses 3 anos. E nesse meio termo, em 2006, a minha esposa me abandonou também. Ela saiu de casa, me deixou sozinho, porque ela achou que eu não ia jogar futebol nunca mais. Todos, né?
da minha família, praticamente ninguém acreditava que eu poderia voltar a jogar futebol. 3 anos sem jogar futebol, todo mundo pulou do barco e eu fiquei sozinho com Deus. Eu falei assim, não, melhor com Deus do que mal acompanhado, e serviu também para Deus me mostrar as pessoas que realmente me amavam pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Então foi um processo de purificação muito grande, e eu agradeço a Deus que na dor eu consegui encontrar a alegria e a felicidade. Amém. E hoje, né, você está dando teu testemunho aqui pra gente, é convidado em outras igrejas também para dar testemunho, mas não para só por aí. Eu sei que você tem 3 CDs, está com um projeto para gravar um DVD. Como é que é isso? Conta essa história pra gente, como é que a música entrou na sua vida? Nesse tempo que eu fiquei 3 anos inativo do futebol, a minha função era ir para a igreja e estar sempre na presença de Deus. Eu nunca pensei em ser cantor, e de repente eu comecei a sonhar com música, acordava à noite cantando, de madrugada eu acordava com música na letra, na cabeça, que eu nunca tinha ouvido ainda, e comecei a colocar no computador, comecei a escrever essas músicas. Procurei um estúdio, passei essas composições para o estúdio, o menino do estúdio falou assim, a letra é muito boa, posso produzir? Ele produziu as músicas, Rodrigo Pires, ele começou a produzir a primeira música. Eu fiquei apaixonado de saber que aquela letra se transformaria em uma música. E Deus foi ministrando no meu coração, grave o CD. Eu falei, Senhor, mas eu não sei cantar, o que eu vou fazer? Ele falou assim, não, grave o CD, quem vai fazer a obra sou eu. Não é você saber cantar, não é só a voz que vai converter ninguém. É o meu espírito que vai tocar no coração de quem ouvir as canções que eu estou te dando. Porque tudo vem de Deus. E aí comecei a compor de uma forma sobrenatural, tem mais de 100 músicas, gravei meu primeiro CD em 2008, quando Deus me devolveu para o futebol, Ele também me deu o potencial para gravar esse CD em 2008. O pessoal gostou, em 2009 gravei meu segundo CD, em 2010 gravei meu terceiro CD, e em 2011 estou com um projeto para gravar o DVD aqui em Natal, que é em novembro. Amém, então estaremos lá na gravação do DVD do André, fazendo a cobertura, né? A galera do Aperte Play vai estar lá com você. O dia que você for gravar, só chamar a gente que a gente vai lá. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem agora para o pessoal de casa, já para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Para você que está aí do outro lado me ouvindo, se você acha que a situação que você vive é a pior do mundo, não desanime, porque para Deus não existe fim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você é filho de Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida e você nasceu para vencer. Amém? Amém. Muito obrigada, André. Que o Senhor possa te abençoar muito no teu ministério, no teu CD, no teu DVD. E conte sempre com a gente aqui no Aperte Play. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. É mesmo impressionante o que Deus pode fazer em nossas vidas, não é? E com esse lindo testemunho, o Aperte Play de hoje vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e amanhã tem mais. Tchau! Programa Aperte Play. Oferecimento Maré Mansa, Júnior Barreto, Café Design e Grupo Átrios.